Konohana Hatsu é a capitã da 4ª divisão da Goten 13, especializada em técnicas medicinais. Ela é sempre calma e gentil, mas esconde um passado sombrio e misterioso. É um dos 13 capitães originais que fundaram as 13 divisões, e na época era conhecido como a primeira Kenpachi Yashiro no Hana, a Shinigami que dominou mais de 8.000 estilos de lutas. Neste vídeo vou falar sobre o passado de Unohana Hatsu e seu relacionamento com Zaraki Kenpachi. Mas antes disso, se você gosta de Bleach e é apaixonado pelo universo dos animes, não esqueça de se inscrever para ajudar o canal e receber mais conteúdos como este. Sem mais delongas, vamos lá! O Unohana e o Capitão Comandante Yamamoto são os únicos remanescentes do Goten 13 original que ainda mantém suas posições como capitães. Ela tem pouca participação no anime, mas graças aos eventos da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, começamos a ter uma nova compreensão da personagem. Percebendo como Tito Kubo estava sutilmente antecipando um lado mais sombrio e ameaçador de sua personalidade, uma personalidade alternativa que foi apelidada de a criminosa mais diabólica a existir na Sociedade das Almas. Vamos explorar as distinções entre Unohana Hatsu e Unohana Yashiro. Unohana faz sua primeira aparição no capítulo 81 e no episódio 24 do anime. Sua aparência jovem e enganosa pode levar alguém a pensar que ela é uma das capitães mais jovens da Goten 13, mas na verdade ela é uma dos membros mais antigos e originais da Goten 13, devido ao seu longo histórico como capitã. Até outros capitães respeitáveis como Kyoraki e Ukitake a tratavam com respeito. Ao olhar para sua personagem, as principais características que se destacam são seus olhos azuis e seus longos cabelos negros traçados para frente. No capítulo 523, descobrimos que sua trança escondia uma cicatriz que ela recebeu durante a sua primeira batalha com Kenpachi. Essa cicatriz oculta sob o colarinho era um lembrete das emoções da batalha que ela experimentou ao lutar contra uma versão mais jovem de Kenpachi. Por muito tempo ela se sentiu compelida a reprimir sua Zanpakuto, pois ansiava por aquela emoção da batalha. Estava cansada de enfrentar os mesmos oponentes repetidas vezes e vencer da mesma maneira. Essa é a maldição de ser a mais forte. E é aqui que descobrimos que Unohana foi na verdade a primeira capitã da 11ª divisão. Ela foi a primeira Shinigami a ser titulada Kenpachi, o mais forte dos Shinigamis. No entanto, esses aspectos de sua personalidade pertencem a um passado distante. A Unohana que vemos no início do arco da Sociedade das Almas é uma personagem completamente diferente, dando a impressão que ela possui duas personalidades distintas. Existe um lado gentil, compassivo e cuidadoso, um indivíduo que cura indiscriminadamente seja aliados ou inimigos. Durante um período na série, havíamos curando Vizards, humanos, arrancas e até Ichigo e seus companheiros depois que eles invadiram a Sociedade das Almas. Ela está pronta para oferecer sua cura a qualquer um que necessite, e é assim que ela lidera, como capitã da 4ª divisão, especializada em atender às necessidades médicas da Goten 13, contrastando drasticamente com a sua posição anterior como líder da 11ª divisão. Conhecida pela sua ferocidade em combate, agora ela faz totalmente o oposto, curando e tratando os feridos. Apesar de seu passado focado no combate, só a vemos batalhar contra uma pessoa na série como capitã da 4ª divisão. Ela é extremamente calma e cortês. Ela escolhe tratar a todos com respeito, seja inimigos, pessoas mais jovens ou subordinados. Como capitã da 4ª divisão, ela tem um forte senso de responsabilidade. Vamos olhar para o passado de Unohana e em seguida analisar seu relacionamento com Zaraki Kenpachi. Antes de ingressar na primeira formação da Goten 13, ela era considerada uma das criminosas mais notórias da Sociedade das Almas. Ela tinha um domínio incrível sobre sua Zanpakuto e dominou vários estilos diferentes. E é por isso que ela adotou o nome de Yashiro, cujo significado é 8.000 estilos, uma referência aos vários estilos diferentes de esgrima que ela dominou. Yashiro Unohana foi pessoalmente selecionada para se tornar capitã pelo Capitão Comandante Yamamoto. Entre os capitães da primeira formação da Goten 13, ela era considerada a melhor entre eles. Durante esse tempo ela era capitã da 11ª divisão, a mesma divisão que Kenpachi lidera agora. Ela estabeleceu os valores de ferocidade e combate pelos quais a 11ª divisão é conhecida. E é por isso que Unohana é referida como a primeira Kenpachi, um título concebido ao Shinigami mais forte. No capítulo 517,
7, quando os guardas reais chegam para levar Ichigo e os outros ao Palácio do Rei das Almas, descobrimos que um dos guardas reais, Tenjiro Karindi, havia ensinado a Unohana tudo o que ela sabe sobre técnicas medicinais. A verdadeira razão pela qual ela aprendeu técnicas medicinais foi para poder curar a si mesma, prolongando assim seu tempo na batalha. No capítulo 524, aprendemos sobre o primeiro encontro entre Unohana e Zaraki, onde um Zaraki mais jovem lutou contra ela e sentiu medo pela primeira vez. Durante essa batalha com Unohana, ele também experimentou alegria enquanto lutavam pela primeira vez. Esse encontro inicial foi tão impactante para o personagem de Kenpachi que ele começou a admirar Unohana. A verdadeira extensão da batalha que ocorreu entre os dois é mostrada no capítulo 525. Vemos Unohana vagando sobre uma forte chuva ao redor de Honkangai, enquanto um de seus subordinados diz a ela que apesar de terem tentado muito procurar por um oponente, eles não encontraram ninguém tão forte quanto ela, alguém que realmente a satisfazesse em batalha. Ela havia tentado encontrar um indivíduo que a rivalizasse com sua força sob o disfarce de erradicar vândalos nos arredores de Hongokai para manter a paz dentro de Seretei. Sua busca por um oponente digno foi tão extensa que ela fez uma pilha de corpos, que é uma representação visual do tamanho de sua insatisfação. Gradualmente, dia após dia, essa pilha de corpos cresceu, até que um dia um jovem decidiu ficar em cima da pilha olhando para ela. Com os olhos fixos em Unohana, ele avança contra ela. Eles estavam entediados de lutar contra os mesmos oponentes de sempre e vencer da mesma maneira. Unohana não tinha expectativas ao entrar nessa batalha contra esse jovem. Quando ele apareceu pela primeira vez em cima da pilha de corpos, ela olhou para ele com a mesma expressão entediada. Ela não tinha ideia de que ele a faria sentir a alegria incomparável de batalhar contra um adversário digno. Ao se deparar com Unohana, o jovem Kenpachi a atacou instantaneamente, causando um ferimento acima de seu peito. O fato de um garoto tão novo tê-la ferida trouxe de volta o entusiasmo dela pela luta. Contudo, essa batalha teve consequências terríveis. O encontro com o Kenpachi mais jovem fez com que ele reprimisse seu próprio poder e impôs limitações a si mesmo. Na primeira luta deles, ambos experimentaram uma alegria imensa. Unohana observou que todos os oponentes anteriores de Kenpachi eram mais fracos do que ele, e essa foi a primeira vez que ele enfrentou alguém que rivalizasse a sua força. Ela admitiu que na luta com o jovem Kenpachi, ela estava em desvantagem. Apesar disso, ela foi a primeira pessoa que Kenpachi considerou verdadeiramente um adversário. Depois de enfrentar tantos oponentes fracos, ele ansiava por um desafio real e encontrou isso em Unohana. Se ele a tivesse matado na primeira batalha, não teria mais essa mesma alegria. Por isso, ele inconscientemente reprimiu seus poderes. Unohana confessou estar decepcionada com sua própria fraqueza, o que levou Kenpachi a suprimir seus poderes. Se ela tivesse sido mais forte na primeira batalha, ele não teria precisado reprimir seus poderes. Até hoje Unohana reconhece sua própria força, mas admite que não se iguala a Zaraki Kenpachi. Ela carrega a culpa por ter enfraquecido Kenpachi, considerando isso como seu pecado. Embora Unohana tenha sido declarada vencedora da primeira batalha, ela estava plenamente ciente de que o seu oponente foi vencido por seus próprios medos, especialmente o medo de ser derrotado por uma adversária digna como ela. Foi então que ela percebeu que o jovem com quem lutou estava mais apto a carregar o título de Kenpachi. Não está claro se ela renunciou imediatamente ao cargo de capitã da 11ª Divisão após essa batalha, mas algum tempo depois assumiu o posto de capitã da 4ª Divisão. Pode-se especular que após sua luta contra Zaraki, ela tenha se sentido inadequada para manter o título de Kenpachi, levando a sua renúncia da 11ª Divisão. Como capitã da 4ª Divisão, agora ela se dedica à medicina, cuidando dos Shinigamis feridos dentro da Goten 13. É irônico, já que a atual 11ª Divisão costuma menosprezar a 4ª Divisão, considerando-os uma equipe médica fraca. No entanto, muitos membros da 11ª Divisão ainda temem Unohana por causa de seu passado. Esta história revela o peso que Unohana sente por ter levado Kenpachi a impor limites a si mesmo, suprimindo seus próprios poderes para não superar a pessoa que mais admirava. Foi por causa dela que Kenpachi não alcançou seu potencial máximo, resultando em estagamento em seu crescimento ao longo das batalhas na série. Unohana reconhece as consequências de seu erro, pois Kenpachi, ao restringir seus próprios poderes, foi derrotado por Ichigo e teve dificuldades mesmo contra oponentes mais fracos. Embora para os observadores externos possa parecer que Kenpachi lutou com força total contra seus oponentes, Unohana sabia a verdade.
ele estava se limitando ao máximo. No capítulo 520, Sun Shu discute com a Central 46 sobre a necessidade de treinar Kenpachi para que ele se torne mais forte. Durante a conversa, ele convida o Unohana para ajudar no treinamento, inicialmente se referindo a ela como Capitão Unohana, mas corrigindo-se para chamá-la de Primeira Kenpachi, Yashiro Unohana. Antes de partir para treinar Kenpachi, Unohana deixa uma carta para Izane, deixando um indício de que talvez ela não retorne após esse encontro. No capítulo 523, vemos Araki Unohana chegar à grande prisão subterrânea da sua society chamada Muken. Este local é extremamente vasto e completamente isolado, escolhido por Sun Shu e a Central 46 como lugar ideal para eles lutarem livremente. É nesse momento que vemos um olhar ameaçador em Unohana, completamente diferente de sua personalidade que conhecemos. Durante a conversa entre eles, Unohana observa que Kenpachi está excessivamente falador, mencionando que cada palavra que ele pronuncia faz doer sua cicatriz, uma marca deixada por Kenpachi quando criança. Finalmente a batalha guardada há séculos se inicia. Enquanto Unohana treinava Kenpachi, vemos Sun Shu se desculpando por ter chamado o treinamento de Kenpachi de uma lição de esgrima, pois ele sabe que uma vez que Unohana e Kenpachi se enfrentem, apenas um deles sairá vivo. Ao vê-la lutando pela primeira vez na série, a vemos habilidosamente desviando dos ataques de Kenpachi. Ela aproveita qualquer brecha na postura dele e o golpeia com precisão e sem piedade. Enquanto isso, mantém a mesma expressão serena no rosto. Ela elogia Kenpachi por entrar na batalha sem seu tapa-olho, observando seu poder ficar mais evidente, mostrando claramente que ela não está impressionada, e transmite isso a Kenpachi, aproveitando suas fraquezas e o golpeando repetidamente, até mesmo o chamando de fraco. Unohana empunha uma adaga com a mão livre para atacar Kenpachi e o critica, dizendo que para alguém que empunha a espada com um braço, é decepcionante ele não usar outro braço por qualquer motivo, questionando se ele realmente está aproveitando a batalha, mas Kenpachi desdenha de sua adaga como um truque barato, comentando que ela não mudou e não é mais a pessoa que ele admirava, o que a deixou em fúria. Ela repreende Kenpachi por admirar o inimigo durante a batalha, afirma que ele não mudou nada desde a primeira vez que lutaram, implicando que Kenpachi ao contrário se tornou mais fraco. Ele questiona se ele vai morrer sem nunca tê-la derrotado. Kenpachi começa a sentir medo pela primeira vez em muito tempo. A última vez que ele sentiu medo em batalha foi a primeira vez que eles lutaram quando era criança. O medo é tão intenso que Kenpachi sente como se a lâmina de Unohana tivesse acabado de perfurar sua garganta. Conforme a batalha continua, Unohana diz a si mesma que Kenpachi não morrerá ali. Em vez disso, ele ficará mais forte, pois evolui a cada batalha que sobrevive. Na luta, ela se redime de seu pecado por reprimir os poderes de Kenpachi, restaurando seu real poder. Mas está ciente de que o preço que deve pagar pelo pecado que cometeu é dar sua própria vida. Enquanto continua a golpear Kenpachi, ela admite que é mais forte do que qualquer um, exceto Kenpachi, e é por isso que tentará matá-lo quantas vezes forem necessárias, e continuará a trazê-lo de volta da beira da morte repetidamente até que Kenpachi retorne à sua forma original. No capítulo 526, vemos Unohana usar sua Bankai enquanto convoca sua Zanpakuto Minazuki. O nome de sua Shikai Bankai é exatamente o mesmo. Quando ela ativa, vemos sangue jorrando ao seu redor e até mesmo em suas vestes. Isso representa visualmente o nível de sede de sangue que ela tem após ativar sua Bankai, pois ela ainda mantém a sua expressão sinistra e fria nos olhos. Ela avança em direção a Kenpachi enquanto ele começa a sentir uma alegria incrível na batalha, tanto que ele sente que está se desfazendo em êxtase. Graças a Unohana, Kenpachi pode mais uma vez sentir a verdadeira essência e alegria da batalha, algo que ele não sentia há séculos. Ele desejava experimentar o mesmo nível de alegria que sentiu quando lutou contra Unohana no passado. Ao longo de seus vários encontros na série, ele estava perseguindo essa emoção da batalha, mas simplesmente não era a mesma coisa. Entendemos a dinâmica entre os dois personagens aqui, já que ambos adoram lutar. Kenpachi, por um lado, aprendeu a se conter para aproveitar a emoção da batalha por um período mais longo, enquanto Unohana aprendeu a se curar para lutar por mais tempo. Mas em seus momentos finais, ela estava convencida de que o poder que ela ganhou para curar estava destinado a ser usado para curar Kenpachi repetidamente da beira da morte até que ele retornasse a seu estado original. E é por isso que só pode haver um Kenpachi, só pode haver um Shinigami que pode ser chamado de mais forte. Unohana diz que quando o Shinigami mais forte encontra seu sucessor, eles não podem mais usar sua Zanpakuto para se protegerem. Ela diz que a espada deve ser usada para matar o mais forte ou transformá-lo em seu sucessor.
Ela escolheu Kenpachi como seu sucessor. Ela decidiu isso quando Kenpachi era um menino. Ela o olha e diz que esta criança é digna do nome Kenpachi. E a partir desse momento, ela se recusou a usar sua espada para se proteger. Em vez disso, prometeu usar sua espada apenas para fortalecer Zaraki. No capítulo 526, vemos Kenpachi finalmente restaurando seu poder total. Sua incrível força resulta nele matando a pessoa que o fez sentir alegria. O Nohana aceita sua morte e renuncia seu título de Kenpachi. Ela diz a ele que não há nada com que ele deva se preocupar, porque não é mais aquele jovem que vai sentir tédio após recuperar sua força, porque agora ele tem oponentes dignos para lutar e aliados fortes que podem rivalizá-lo. Antes de morrer, ela diz que tudo que ela ganhou até agora, ela deu a Kenpachi. Ela não tem mais nada, nem mesmo o título de Kenpachi, que ela não conseguiu passar corretamente para ele naquela época. O Nohana morre depois de passar seu legado para a próxima geração. Ela morre com seu propósito cumprido. Ela foi a peça central para o desenvolvimento de Kenpachi, e depois de ter feito isso, o Nohana sentiu uma sensação de paz interior, pois finalmente cumpriu o propósito de sua vida. Bem, o que vocês acharam da trajetória de Nohana? Deixe seu comentário abaixo, não deixe de curtir e se inscrever para apoiar o canal. Assista ao próximo vídeo recomendado a seguir.